Oi, Ana, boa noite. Vou aguardando o pessoal chegar e aí daqui a pouco eu começo. A internet está bastante instável hoje, mas espero que dê para fazer a live. Vou tentar dar uma arrumada aqui na questão da luz. Acho que o som tá ok, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Ricardo, boa noite. Silene, Valéria. Infelizmente, continuo tentando descobrir como retirar a minha aura, mas não tem dado certo. Não tô, não tô conseguindo ir para o lado negro da força. Continuo só no lado ensolarado, brilhante da força. Continuar dando os minutos aqui. E aí daqui a pouquinho eu já começo. Falar um pouquinho de um dos meus filósofos favoritos, meus filósofos do coração, que faz parte do meu quarteto fantástico da filosofia. Hoje eu estou utilizando o meu primeiro equipamento de aprimoramento de transmissão aqui. Eu estou utilizando um tripé para celular. Então está mais estável, está mais reto, mas infelizmente a luz ainda continua não melhorando. Mas uma hora melhora. Então vou dar mais 2 minutinhos aí e eu já começo, tá bom? Vão se acomodando, se ajustando. Ficando à vontade. E hoje eu acabei saindo um pouco da programação, que era fazer o mês inteiro com parcerias, mas acabou não dando certo para essa semana, então acabei aparecendo eu mesmo aqui novamente. Mas aí semana que vem a gente já retoma aí com as parcerias. Vou continuar a parte 2 do Machado de Assis com a Renata, que a gente fez na semana passada, né? E aí a gente vai continuar a parte 2 para falar mais do nosso bruxo. E também já tenho agendado aí uma live em parceria para a primeira semana de agosto, com uma escritora e pesquisadora para falarmos sobre literatura distópica. Então já estou aí adiantando as próximas conversas que nós teremos aqui das lives. E então já vão se programando aí. Então semana que vem vai ter Machado de Assis, novamente, parte 2 com a Renata. E depois na primeira semana de agosto sobre literatura distópica. Que eu diria que estamos vivenciando uma distopia atualmente. Então acho que a gente já pode começar. Nós estamos num grupo menor hoje, então fiquem à vontade aí já para mandando os comentários, mandando as perguntas. Eu acho que dá até para fazer uma interação um pouco maior hoje.
já que nós estamos num grupo menor. Então pode ir mandando os comentários aí, eu vou lendo e, e aí eu já vou respondendo, interagindo com vocês, tá bom? Me desculpem aí novamente pela questão da iluminação, ainda estamos tentando resolver isso, essas questões técnicas, mas eu espero aí que em breve eu consiga melhorar essa questão aí, tá bom? Já fiz testes com luz aqui, com lâmpada, abajur, tirar luz, pôr mais luz, mas ainda isso não continua não dando muito certo. Então, tentar e continuar pelo menos trazendo conteúdo bom e as questões técnicas a gente vai resolvendo. Bom, então hoje eu vou falar um pouco do Spinoza, que é um autor, um filósofo e um pensador bastante marcante na história da filosofia. Ele foi considerado um autor maldito durante muito tempo. A relação da filosofia com ele sempre foi uma relação bastante ambígua. Grandes filósofos o leram, utilizaram o seu pensamento, mas também ele sofreu bastante preconceito, bastante ataques, e por muito tempo ele permaneceu nas sombras do pensamento filosófico, né? Hoje, atualmente, ele está sendo cada vez mais retomado, inclusive principalmente pela neurociência. Muitas das coisas que ele falou no século XVII, né? O Spinoza ele nasceu em 1632 e faleceu em 1677, então autor do século XVII, bem no meio aí do século XVII. Hoje a neurociência retoma aí muitas das coisas que ele falou, e que justamente o Spinoza ele vai ser conhecido por ser um autor que vai provocar uma ruptura na história tradicional do pensamento ocidental filosófico, né? Então, não é à toa que o Nietzsche, como mencionei na postagem que eu fiz no Facebook, ele vai enviar uma carta em 1871 para um dos amigos mais próximos dele, que é o teólogo Franz Overbeck, e ele vai mencionar 5 pontos em comum que ele vai encontrar no pensamento do Spinoza com a sua própria filosofia. Como não é segredo para ninguém, o Nietzsche ele era uma metralhadora ambulante de críticas aos pensadores, né, aos filósofos, e com relação ao Spinoza ele sempre vai ter uma relação bastante ambivalente, bem ambígua, né? Então, no começo, ele vai ter uma grande admiração, vai elogiá-lo, né? E depois ele vai criticá-lo bastante. Mas quais são esses 5 pontos em comum que o Nietzsche coloca? Inclusive, eu recomendo, recomendação literária acadêmica, este livro aqui. Não sei se vai dar para ver todo mundo aqui direitinho. Que é o mais potente dos afetos, Spinoza e Nietzsche, que é organizado pelo André Martins, que é psicanalista e filósofo. E este livro, ele aborda 6 aspectos, considerando os 5 que o Nietzsche coloca. Esses aspectos em comum entre os dois. Então tem especialistas tanto de Spinoza quanto de Nietzsche. Recomendo muito esse livro, vou mostrar ele aqui mais uma vez. Então aqui nós temos grandes comentadores brasileiros sobre Spinoza e Nietzsche, né? Temos a Scott Marton, Marilena Chauí, Oswaldo Jacóia Júnior, Mero Santiago. Então vale muito a pena a leitura desse livro, que vai abordar esses 5 pontos. E quais são eles? Então eu vou falar aqui todos eles primeiro, e depois eu vou abordar cada um deles rapidamente, tá? Para fazer essa composição geral do pensamento do Spinoza. Então, os 5 pontos. Negação da teleologia e das causas finais. Teleologia aqui, no sentido de um fundamento, um sentido, um objetivo último, né? A ideia de que a nossa vida, a nossa existência, ela teria um sentido último de existência. Negação da ordem moral do mundo. Negação do livre-arbítrio. Negação do desinteresse ou a afirmação do não egoísmo e, por último, a negação do mal como uma essência, como algo absoluto, transcendente, né?
Então vou repetir: negação da teleologia e das causas finais, negação da ordem moral do mundo, negação do livre-arbítrio, do não egoísmo e do mal. Esses são os 5 pontos em comum que o Nietzsche vai colocar em comum com a filosofia do Spinoza, e a gente pode dizer então que a filosofia do Spinoza está aqui nesses 5 pontos em comum. Tá? E por que o Spinoza então ele vai ser tão amado e odiado, né? E vai ter essa possível aproximação com Nietzsche? O Spinoza ele é um filósofo que nasce na Holanda, de pais portugueses. Então, muito provavelmente, a língua materna do Spinoza era o português, mas ele escrevia em latim, né, como era a língua oficial da filosofia. O Spinoza ele vai nascer numa família judaica. Ele vai ser educado para se tornar um comerciante, vai frequentar a sinagoga desde cedo. Ele vai demonstrar uma excepcional inteligência, ele vai ser considerado basicamente um gênio desde jovem, vai frequentar a sinagoga e desde muito cedo ele vai questionar os rabinos da sinagoga e todos os conhecimentos que existiam, ao ponto de que aos 24 anos, se não me falha aqui a memória, eu não dei uma olhada nisso, mas se não me engano são aos 24 anos, o Spinoza ele vai sofrer a pior maldição entre os judeus, que é o harém. Ele vai ser expulso da comunidade e expulso da sinagoga. Então, ele vai perder os laços sociais, comerciais e simbólicos com a comunidade judaica, né? Então, ele vai ser expulso da sinagoga e expulso da comunidade. Então, o Spinoza ele vai ser um pouco itinerante até ele se fixar em Haia, né? Onde ele vai morar aí pro resto da vida. E por que o Spinoza sofreu essa maldição, a pior maldição entre os judeus, e ele vai ser expulso da sinagoga e da comunidade judaica? Primeiro, por sua concepção de Deus, né? Para a gente poder sintetizar tudo aquilo que nós temos de imagem e de ideia do que é Deus, que é o Deus judaico-cristão, né, do judaísmo e do cristianismo, que é o Deus pessoal, como entidade, transcendente, criador e separado das suas criaturas, que julga, que premia e castiga, que cria os céus e o inferno, que atende a chamados ou se mantém em silêncio. Esse Deus transcendente, pessoal, de entidade, com uma personalidade, Spinoza vai simplesmente criticar e derrubar completamente toda essa entidade divina, né? Toda essa transcendência do Deus judaico-cristão. Então, o Deus do Spinoza, ele é um Deus no qual ele vai ser identificado com a natureza. Então, ele vai ter uma frase famosa que é Deus ou natureza. O que significa natureza? Natureza no sentido de physis dos gregos, ou seja, de todo o universo físico existente do universo. Então são todas as coisas que existem, é Deus, né? Então você não tem uma distinção aí de Deus entre Deus e as coisas, né? Deus é uma substância única, absoluta, infinita e eterna que produz tudo o que existe. Então, retomando, Deus ou substância ou natureza é uma substância única, absoluta, infinita e eterna que produz tudo o que existe. E produzindo tudo o que existe não se separaria das coisas que produz. Ou seja, tudo que existe, existe em Deus. É parte de Deus ou dessa substância ou dessa natureza. Isso significa que, desde os buracos negros até os pernilongos, tudo está em Deus, tudo faz parte de Deus, tudo é produzido por Deus, ou substância ou natureza. E tudo que existe, tudo que é produzido por Deus, ele é determinado e necessário.
Então Deus produz a si mesmo, produz tudo que existe, e tudo possui uma ordem determinada e necessária. Então, o universo spinozano, ele é um universo determinado e um universo que a gente poderia considerar racional. Então, é completamente diferente da concepção clássica judaica cristã do Deus como um Deus pessoal, Deus entidade, e que possuiria um livre-arbítrio, uma liberdade originária, e que com essa liberdade ele teria criado tudo que existe, a partir do nada. A partir do nada, ele criaria tudo que existe e se separaria das suas criaturas. Então, só essa concepção de Deus em Spinoza, né, como essa substância única que produz tudo que existe, ela já é uma concepção que vai abalar todo o pensamento tradicional, que é o pensamento tradicional metafísico, que está pautado no pensamento dos gregos, principalmente Platão, e o pensamento cristão, pautado principalmente por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Né? É óbvio que tem outros nomes aí, mas esses são os mais famosos e importantes, que dão sustentação para esses dois universos. O universo que é o grego, que é o metafísico, e o universo transcendente e espiritual do cristianismo, judaísmo. Né? Então, se o universo ele é produzido por essa substância que é única, que tudo é determinado, isso significa que neste universo, não tendo um Deus pessoal que teria uma intenção na sua criação, não há objetivos finais para nada do que existe, não existe um apocalipse, não existe uma causa final para a existência das coisas neste mundo. Né? Não há uma intenção que organizaria e determinaria a existência dessas coisas na direção de um objetivo final. Né? E, consequentemente, não há uma ordem moral no mundo, porque você não tem uma entidade, né? Você não tem uma essência aí, valores transcendentes sustentados por esse Deus único, pessoal e transcendente por essa entidade que regeria tudo o que existe. Né? Então você não tem uma ordem moral do mundo, você tem uma ordem racional do mundo, uma ordem determinada do mundo. Consequentemente, você não tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um conceito que vai ser inventado por Santo Agostinho para tentar resolver o problema da existência do mal, conciliar o problema do mal, do sofrimento humano, com a figura de um Deus que seria o sumo bem, o sumo amor e a suma justiça. Né? Então, o livre-arbítrio é exatamente essa vontade que seria capaz de deliberar apesar do corpo, apesar da história, apesar do mundo material. Ela seria acima dessas questões determinantes e poderia deliberar entre duas possibilidades contrárias. O que o Spinoza está colocando aqui para a gente é que o livre-arbítrio não existe. Por quê? Porque nós, sendo parte de Deus, parte da substância, nós não nos determinamos como o próprio Deus, como a própria substância. A substância, por ser absoluta, infinita e eterna, ela causa a si mesma, ela determina a si mesma. Não existe nada que exista fora de Deus ou da substância que a determina. Por isso ela é única, é absoluta. Né? No caso de nós, que somos partes da substância, nós somos determinados por inúmeras outras coisas que existem no mundo. Então nós temos essas múltiplas determinações que se abateriam sobre nós, mas nós não temos consciências delas. E por nós ignorarmos essas determinações, nós acreditamos sermos livres. Né? E aí nós temos uma outra crítica, que é a crítica do não egoísmo. O que isso significa? É que não existe a ideia de neutralidade.
ou a ideia do desinteresse. Ou seja, o Spinoza ele vai elaborar um conceito importantíssimo, que é o conceito chamado conatus. O que significa o conatus? É a força que cada ser que existe tem de perseverar na própria existência. Então, repetindo, o conatus é a força, a potência que cada ser tem para perseverar na própria existência. Perseverar do quê? Das múltiplas determinações que o afetam continuamente. Porque todas as determinações que nos atingem constantemente, elas muitas vezes não, elas constantemente promovem o quê? A eliminação da nossa existência. Né? Então nós somos uma parte da natureza em luta com outras partes da natureza. Essas partes se determinam o tempo inteiro e a nossa natureza, a nossa potência, o nosso conatus, ele busca resistir perante todas as determinações que nos afetam. Então o conatus, ele é essa potência que nós somos persistindo na nossa existência. Isso significa que a nossa vida ela é orientada em buscar o quê? Composições, buscar coisas, objetos, afetos que permitam que a nossa vida continue existindo, perseverando na própria existência, apesar dessas múltiplas determinações que existem fora de mim e que me atingem. Então, o mundo, ele é um mundo em que as potências são muitas vezes superiores à minha própria potência. Um vírus, como o nosso corona atual, ele é muito mais potente, na maioria das vezes, do que a minha própria potência. Um vaso que cai na minha cabeça, e ele pode determinar de tal maneira a destruir a minha existência. Então, nós como parte da natureza, nós buscamos o tempo inteiro nos compor, nos associar com coisas que façam com que a nossa potência de vida cresça, com que a nossa potência de vida se mantenha, né? Não só se manter, mas cresça, para poder continuar perseverando na existência. E por fim, eu quero retomar isso daqui a pouco, né? A última questão, que é a negação do mal. Aqui é uma questão bastante complexa que não dá para entrar aqui, mas basicamente a ideia é a seguinte: é que do ponto de vista da natureza, da substância ou de Deus, tudo que existe no universo está sendo produzido por essa substância. Então, tudo que existe para a substância é uma produção que é, vamos dizer assim, a sua potência se exercendo no seu nível máximo. Então, a minha potência, a potência de tudo que existe, não consegue se exercer no seu nível máximo, porque ela está sendo determinada o tempo inteiro por forças externas. Ora, a potência da substância, ou de Deus, ela não é determinada por nada a não ser por ela mesma, porque ela é absoluta. Então, isso significa que, para a substância, todas essas múltiplas determinações, relações de causalidade que existe no mundo, é sempre uma produção positiva. Toda destruição que existe é uma produção positiva. Por quê? Porque o mundo espinosista é um mundo em constante dinamismo, né? Ele é uma relação dinâmica de corpos e potência, né? Então, do ponto de vista da substância, não existe o mal. Porque do ponto de vista da substância, a produção é sempre positiva. O mal só existe onde? Só existe para nós, na nossa percepção das coisas, porque nós, como somos partes finitas, e a nossa potência ela é superada por inúmeras outras, isso significa que para nós, todo o encontro que diminui a minha potência é o mal. Mas não que o mal
tenha uma existência, tenha uma essência, seja algo numa substância ou numa entidade, como por exemplo o diabo, né? Então, o que é o mal? O mal é exatamente a minha potência que está sendo determinada, está sendo diminuída pela minha relação com as coisas que vêm de fora. Além desses 5 pontos, que eu fiz algo bem geral e superficial aqui, nós temos outras 2 questões importantíssimas do Spinoza que o colocam também como em ruptura, em contraponto com o pensamento tradicional que nós temos até hoje, né? Dessas questões é o dualismo mente-corpo. Então, como que nós nos percebemos no mundo? Nós nos percebemos no mundo divididos em corpo e alma, ou corpo e mente, né? Essa divisão que já vai se iniciar com os gregos, né? Até anteriormente aos gregos, né? Já no orfismo, no pitagorismo, em outras religiões orientais, essa separação corpo e mente, que vai se fixar plenamente no pensamento grego, ela vai alcançar o seu clímax com o pensamento de Descartes, né? O filósofo francês que vai elaborar a ideia do cogito, né? Da res cogitam, o ego, o eu, pensamento, e de outro lado a res extensa, a matéria, né? Os corpos. E ele vai dizer que tanto o corpo quanto a mente são 2 substâncias distintas. Então o Spinoza, inclusive, vai criticar o Descartes, porque ele vai dizer, ora, pelo conceito de substância, a substância só poderia ser uma única coisa. E o que o Descartes vai fazer vai ter que criar 3 substâncias, o corpo, a mente e a substância divina. E a grande questão do Descartes, que ele nunca vai conseguir resolver plenamente, é: se nós temos 2 substâncias distintas, que é a mente e o corpo, e que sendo 2 substâncias distintas, são de 2 naturezas diferentes, como é que elas vão afetar umas às outras? Né? Como é que elas vão ter, como que se explica que o espírito afete a matéria e como que a matéria é afetada pelo espírito? Né? O Descartes não vai conseguir responder isso de uma maneira satisfatória. O Spinoza ele vai dar uma resposta. Se tudo provém de uma única substância, né, que é Deus, natureza ou Deus, né, se tudo provém de uma única substância, então esses atributos, que é o corpo e a mente, eles são indissociáveis. Tudo provém dessa única substância. Então isso significa que nós, que somos partes da substância, nós somos corpo e mente indissociáveis. Então, o corpo e a mente, em nós, elas têm uma relação que ela é uma relação simétrica. Então, ao longo de todo o pensamento ocidental, tanto no pensamento filosófico quanto no pensamento religioso, né, o que nós temos? Nós temos uma relação assimétrica. Ou seja, quando a carne sofre, o espírito ascende. Quando a carne se rejubila, ou seja, a carne está levando para o pecado, o espírito sofre. E o que o Spinoza está dizendo para a gente é: um corpo que padece é uma mente que padece. Um corpo que se alegra, um corpo que consegue se compor com coisas que aumente a potência da nossa natureza, do nosso corpo, também aumentará a potência da nossa mente. Então, uma relação simétrica. Vejam que o Spinoza ele está indo na contramão de todo o pensamento ocidental até hoje, né? Então, a relação mente-corpo em Spinoza ela é uma relação fundamental, né? Eu gosto de brincar sempre, para dar um exemplo sobre essa relação simétrica entre corpo e mente, a ideia de quando você pega o metrô na hora do rush, né? Então, quando você chega em casa depois de pegar o metrô, você não está com capacidade mental
de sequer conseguir pensar direito. Por quê? O corpo que padeceu durante todo o trajeto, a mente também ela vai padecer. Você tem uma relação aí entre corpo e mente. E ao contrário, quando a mente ou o corpo, seja um, seja outro, ganha potência, o outro também vai ganhar. Então, tudo aquilo que nós buscamos, né, um outro exemplo muito concreto, né, quando nós estamos com fome, a grande maioria fica mal-humorado. Né? Então, a potência do nosso corpo vai caindo, o corpo necessita de alimento, de nutrientes, né? E a nossa mente ela vai perdendo a potência de pensar. Né? A gente vai ficando mal-humorado. Quando a gente consome os nutrientes necessários, principalmente se for uma comida que a gente gosta muito, o nosso corpo ganha potência e a nossa mente automaticamente ganha potência. É simétrico. É uma relação que o Spinoza vai colocar que é um paralelismo. Né? Da mesma forma, se eu estou doente, né, automaticamente a potência da minha mente também diminui. Então, diminui a potência do corpo, diminui a potência da mente. Né? Ou diminui a potência da mente, às vezes a gente pode receber alguma notícia, ver alguém que nos entristece, que nos irrita, nós nos sentimos imediatamente travados em nosso corpo. A potência do nosso corpo diminui. Então o Spinoza vai chamar esses encontros com o mundo, que aumentam e diminuem a potência do nosso conatos, da nossa potência, de afetos alegres e tristes. Então veja que alegria e tristeza para o Spinoza não é um estado psíquico, não é um estado mental somente. Né? Encontro alegre e encontro triste significa o quê? O aumento ou diminuição da potência de existir na relação com os encontros com as coisas no mundo. Né? Então, ou seja, se eu encontro coisas, se eu me componho com coisas que me alegram, aumentam a minha potência do corpo e da mente, e eu sou capaz de existir, resistir e perseverar mais na existência. Se eu tenho encontro com coisas que diminuem a potência da minha existência, eu estou na tristeza, a minha potência do meu corpo diminui, simultaneamente a potência da minha mente diminui e eu estou no que ele vai chamar da servidão, porque eu estou mais determinado pelas coisas que vêm de fora, a minha potência diminui e menos sou capaz de exercer a minha potência. Tá? Então, esse mundo dinâmico de corpo, mente e dos afetos, essa variação da minha potência, o que ele vai chamar de afeto, é fundamental no pensamento espinosista. Né? E vai completamente contra, né, toda a tradição do pensamento filosófico ocidental que nós temos até hoje. Né? Então, o Antônio Damasio, por exemplo, que é um neurocientista português famoso, ele retoma o Spinoza em 2 livros, né, O Erro de Descartes e Em Busca de Spinoza, justamente para mostrar como o Spinoza, já no século XVII, ele já mostrava que essa relação entre corpo e mente, ela não tem nenhuma separação, né, principalmente razão e emoção. Tá? Porque esse é um outro ponto também que é importante em Spinoza. Apesar do Spinoza ser um racionalista, ou seja, como eu falei para vocês, o mundo espinosista ele é o mundo determinado de relações causais. Né? Você então não tendo um Deus pessoal, uma entidade transcendente que por sua própria liberdade, por seu próprio desejo, atua no mundo, então tudo que existe tem uma determinação. Né? Então esse mundo para o Spinoza ele é determinado. Né? Então a separação das coisas ela é colocada nesse mundo atual, e o Antônio Damasio está buscando mostrar que não existe a separação entre razão e emoção, entre corpo e mente. Né? E os afetos, esse é o ponto que eu queria chegar, eu me dei uma perdida aqui, os afetos, eles nos movem. Né? O Spinoza, ao contrário da tradição, não vai demonizar os afetos. Os afetos não são nem vícios,
nem erros da natureza. É a nossa condição natural. Então, não temos em nós, segundo Spinoza, a nossa faculdade racional separada das nossas paixões. O que o Spinoza vai mostrar, que é aquilo que eu chamo, é que a razão é uma razão afetiva. Ou seja, a razão em Spinoza, apesar de Spinoza ser um racionalista, ele não é um intelectualista. Qual que é a diferença? Né? O intelectualista, que é a tradição ocidental, ela vai dizer o seguinte: através da razão, da faculdade racional, eu sou capaz de superar as minhas paixões, no limite, eliminar as paixões, e com isso eu serei capaz de transcender, no caso platônico, ao mundo das ideias, ou no caso cristão, ascender a Deus. Porque o corpo e as paixões são do nível dos vícios, dos pecados, dos erros da natureza, que ora me afastaria do mundo das ideias, do mundo ideal, da tranquilidade da alma, ou me afastaria de Deus. O que o Spinoza está colocando para a gente é que os afetos, as paixões, elas são naturais, decorrentes de sermos uma parte de Deus, uma parte da substância. Sendo uma parte, nós somos determinados pelas coisas que vêm de fora. Então, é natural que nós somos movidos e levados pelas paixões, pelos afetos. Então, esse é um outro ponto importante. Então, o Spinoza está dizendo o quê? Que um afeto ou uma paixão só poderá ser superada por outro afeto. A razão sozinha não dá conta de superar um afeto. É preciso que um outro afeto mais forte e contrário supere. Então, o Spinoza é um racionalista, porque o mundo é racional, ele é determinado, nós temos um mundo dinâmico por relações causais, por potências, né? Mas a razão sozinha não dá conta. Por quê? Porque a relação entre corpo e mente é indissociável, é inseparável. Então, não adianta aquela velha história que a gente sempre fala assim, você tem que pensar positivo, você tem que encontrar argumentos para fazer, por exemplo, alguém parar de fumar. Quem fuma sabe muito bem quais são os efeitos. E não adianta a pessoa sozinha ficar elencando vários argumentos para ela parar de fumar. Estou dando um caso geral aqui, que é inclusive um caso psicológico, da psicologia. Não adianta você elencar argumentos racionais. A razão sozinha é incapaz de dar conta. Por quê? Porque tem os afetos envolvidos. Todas as nossas relações com o mundo, ela não é uma relação unicamente da razão, mas é uma relação afetiva também, dos afetos. Então, sendo isso indissociável, nós temos sempre que trabalhar a razão, mas também os afetos, ou seja, a mente, mas também o corpo, porque o corpo é justamente a nossa porta de entrada dessa relação com o mundo. Então, nós temos essas duas grandes rupturas também que o Spinoza está provocando aí no pensamento filosófico. De um lado, que não existe a separação entre corpo e mente, e tampouco razão e emoção, e de outro lado, que as emoções, as paixões humanas, elas não são nem vícios, nem erros da natureza, mas são parte da condição natural de existência que nós somos, que somos partes de um todo. Então, a gente nunca vai ser capaz de eliminar as paixões. O grande objetivo que o Spinoza vai nos colocar aqui é sermos capazes de ser menos afetados e de dominar as nossas paixões, mas não eliminá-las. Por quê? Porque quanto mais dominados nós estamos pelas paixões, mais determinado por coisas que vêm de fora nós estamos e mais na servidão nós nos encontramos. Então o Spinoza vai dizer, por exemplo, que tanto, de uma maneira geral, a religião e a política, elas promovem a tristeza. Por quê? Porque o que é a tristeza, como eu falei? A tristeza é
o encontro do meu corpo e da minha mente com outro corpo que diminui a minha potência. Então, diminuindo a potência do meu corpo e a potência da minha mente, diminui a minha potência de agir, a minha potência de existir. Então, isso significa que a cada encontro entristecedor que eu tenho, mais próximo da morte eu estou. Então, quanto mais distante eu estou da minha potência, eu estou separado dela, porque eu estou sendo determinado por coisas que vêm de fora e ela está diminuindo, mais fácil eu sou vítima de controles. Então, o Spinoza vai dizer que uma grande parte da religião e da política precisam da tristeza para poder dominar uma população, dominar indivíduos, grupos, populações. Porque entristecendo, nós nos tornamos mais suscetíveis de sermos dominados, né? Então, o grande objetivo do Spinoza é justamente esse: ser capaz de ser menos afetado pelas tristezas, pela esperança, pelo medo, pelo ódio, e ser mais capaz de agir pela minha própria potência no mundo, buscando o quê? Aquilo que me alegra. Só que aí, obviamente, a gente não pode fazer uma relação com uma ideia de alegria artificial. Não é alegria no sentido de, eu vou buscar aí qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É aquilo que se compõe com a minha natureza, com a minha potência. Então não se trata de qualquer alegria, não se trata de ficar buscando qualquer coisa na existência, mas buscar aquilo que se compõe com a minha potência, com a minha natureza, né? E aí justamente ir buscando ser capaz de dominar as nossas paixões, os nossos afetos, aumentando a nossa potência de existir e, portanto, conseguindo agir mais no mundo, ser mais parte ativa do mundo, né? Então eu acho que eu consegui dar uma boa geral no Spinoza. Claro que tem muita coisa que eu não falei aqui. Quem quiser já pode ir colocando aqui as perguntas que eu já vou respondendo, enquanto eu vou fazer mais uma colocação e fazer dar um recado. Então eu coloquei aqui dois afetos que são fundamentais, os afetos primários do Spinoza, que são a alegria e a tristeza. Nós temos os afetos secundários, né? Quais são os afetos secundários? Nós temos dois aí que são fundamentais, que é o medo e a esperança. E é muito interessante que o Spinoza vai dizer que a esperança, ela é um afeto triste, né? Por quê? Porque medo e esperança são indissociáveis. Então, ao mesmo tempo que eu temo que algo não aconteça, ou que algo aconteça, eu tenho esperança de que aquilo não aconteça. E o que é a esperança? A esperança é eu desejar que algo aconteça, mas ao mesmo tempo eu temo que aquilo não aconteça. Então, a tristeza, o afeto triste, ele está tanto no medo quanto na esperança. Então, se eu espero, eu temo. E se eu temo, eu também espero. E aí, brincando aqui com a questão do próprio verbo, esperar é estar na tristeza, não é ser parte ativa, né? Não é agir no mundo. Então, o medo e a esperança, eles são frutos da nossa imaginação perante o mundo, porque eu tenho incerteza de tudo que existe, né? Como parte, eu não consigo compreender o todo. Então, não tendo ideia do todo, eu estou sempre entre o medo e a esperança daquilo que pode advir do futuro, né? Então, o medo e a esperança, eles são dois afetos fundamentais que vão ser utilizados pelos tiranos para poder dominar uma população. Então, a questão não é só colocar o medo na população, mas é oferecer esperança a elas também, né? A esperança, ela coloca a população numa situação passiva, porque
aí a população, as pessoas, elas esperam que esse tirano, esse governo, ou seja lá o que seja, seja a parte ativa e não as próprias pessoas. Então essa relação de medo e esperança, ela é fruto da nossa imaginação, faz parte da nossa condição natural de partes da natureza e, portanto, são impossíveis de serem eliminadas. Nós sempre seremos seres com medo e com esperanças. Qual que é o grande objetivo? O objetivo é justamente a dominação das nossas paixões para que nós sejamos menos afetados, tá? E aí nós também temos outros dois grandes afetos secundários, que é o amor e o ódio, né? O amor e o ódio, eles são duas definições aparentemente muito simples, mas que também têm um universo dinâmico afetivo muito profundo, né? O que é o amor? O amor é quando eu é quando eu reconheço algo que me provoca alegria. Então, aquilo que eu identifico como produtor de alegria em mim, eu amo. E quando eu identifico algo que é produtor de tristeza em mim, eu odeio. Então, é quando eu associo o objeto ou o corpo externo ao meu afeto de alegria ou de tristeza. Então, eu amo ou odeio. Eu amo aquilo que me dá alegria e eu odeio aquilo que me dá tristeza. E aí, o amor e o ódio também se conectam com a questão do medo e da esperança, que se conectam com a alegria e tristeza, que se conectam com a questão do nosso conatus, que se conecta com o fato de termos uma parte finita em relação com o todo, né? Então, o pensamento espinosista tem todo esse encadeamento, essa dinâmica dos afetos, dos corpos, que são impossíveis de serem dissociados, né? Então, vou começar aqui a responder as perguntas. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série sobre Spinoza aí no futuro. E eu quero ter alguns recados para dar para vocês também. Primeiro, sexta-feira, dia 31, eu vou oferecer uma palestra na Tapera Taperá, que vai ser intitulada O ódio e a tristeza como afetos políticos, que vai ser uma reflexão a partir do Spinoza, né? Então eu vou aprofundar um pouquinho mais essas questões que eu trouxe para vocês hoje aqui na live. Vai ser 2 horas de palestra, R$50. É só entrar no site da Tapera Taperá, e vocês podem acessar lá para se inscreverem, tá bom? Dia 31, das 19 às 21 horas, tá bom? Em agosto, eu pretendo iniciar também para a Tapera Taperá 2 cursos. Um que chama Rede dos Afetos, que tem como eixo central o pensamento do Spinoza, e um outro curso que vai ser sobre a série Dark, tá? E aí eu vou pegar a série Dark para pensar conceitos da filosofia de Nietzsche e Schopenhauer para poder ter uma interpretação filosófica da série, tá? Esses 2 cursos eu ainda não tenho datas nem valores, mas está previsto para ser em agosto. Então continue me acompanhando aqui no Instagram e no Facebook, e aí eu vou compartilhando para vocês, tá bom? Então esses recadinhos. Então sexta-feira, dia 31, palestra sobre ódio e tristeza a partir de Spinoza, R$50, 2 horas, Tapera Taperá. E em agosto provavelmente vou ter esses 2 cursos sobre Dark, Schopenhauer e Nietzsche e Rede dos Afetos Spinoza. Vão me acompanhando, vou ter mais informações, tá bom? E aí futuramente eu pretendo fazer uma série aí sobre Spinoza. Então deixa aqui ver as perguntas. Kel Rivera, quais os paralelismos entre a filosofia do Spinoza e o estoicismo? Muitas relações possíveis de serem feitas que eu não vou conseguir dar conta de falar de todas elas agora, mas a gente pode colocar a principal relação da seguinte maneira. Primeiro, a concepção de universo
como um universo racional e determinado. Os estoicos, eles pensavam numa razão universal que determinaria tudo que existe, né? Então, a concepção do universo, da physis, da natureza, com uma razão universal, autorreguladora, né, determinante de tudo que existe, é muito semelhante ao que nós vamos encontrar em Spinoza, né? Então, primeiro, a concepção, vamos dizer assim, cosmológica e ontológica do universo é muito semelhante entre os estoicos e o Spinoza. De outra forma, outro paralelo possível de se fazer é com a segunda e a terceira geração dos estoicos. A primeira geração nem tanto, né? A primeira geração dos estoicos, eles pregavam, eles colocavam que você tinha que eliminar completamente as paixões humanas para poder se chegar na ataraxia, né? Que é a imperturbabilidade da alma, né? Você se tornar virtuoso, sábio virtuoso, é você se tornar impassível perante o mundo. Bom, como a gente viu aqui, o Spinoza não vai ter essa radicalidade, porque para ele os afetos ou as paixões são impossíveis de serem eliminados pela nossa condição natural de existência, né? Mas o Spinoza ele vai ter sim uma relação entre razão e afetos para uma dominância, né, um controle, vamos dizer assim, maior sobre os afetos. Essa também é uma outra relação possível de se fazer. Assim como os gregos, né, e isso é de uma maneira geral, mas principalmente os estoicos, nós temos as ideias de que não existe o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não é uma ideia grega, né? Não existe no mundo grego. Mas nos estoicos, principalmente, que nós temos essa ideia da determinação. O que é a liberdade para um estoico? A liberdade para um estoico é exercer a virtude da própria natureza, né? É tanto quanto possível exercer a virtude da própria natureza. Tem um paralelo muito grande aí com o Spinoza também, que é exatamente exercer a própria potência, tá? Então, muito rapidamente, são alguns paralelos possíveis. Welton. Razão para atingir o sucesso e afeto para dar a graça. Lembrando que a razão sozinha, para o Spinoza, não dá conta. Tá? A razão sozinha é insuficiente. A razão é uma razão sempre afetiva. Tá? A Ana, amor como produtor de alegria, boa associação. Sim, o amor, na verdade, ele não é produtor da alegria. O amor, ele é consequência dos afetos de alegria que eu tenho na relação com algo que se compõe com a minha natureza e que se compõe com a minha potência. Então, o amor é o reconhecimento de algo que me causa alegria. Tá? E aí, para o Spinoza, a gente vai ter alguns níveis de afeto, né? A gente vai ter as paixões e nós vamos ter os afetos. Mas aí aqui acabaria aprofundando ainda mais e o tempo está terminando. Então, se alguém quiser colocar mais alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Nós temos aqui, acho que, segundo aqui o meu relógio, mais 5 minutinhos. Então, dá para colocar aqui, a Ivana colocou aqui, ama Spinoza. Ivana, nós passamos aí um bom tempo conversando e discutindo sobre Spinoza, né? A Bia, muito bom, a relação de medo e esperança. E a relação de medo e esperança, ela é extremamente atual, né? Mais do que nunca a questão da esperança e do medo são presentes. Gabriela, como pensar em escolher bons encontros a partir de Spinoza? Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio ético de Spinoza. O Spinoza vai dizer que aquilo que é mais útil para o homem é outro homem, né? Por quê? Porque com outra pessoa a gente consegue compor as potências, e uma potência que se compõe com outra, as duas juntas, elas são mais potentes do que isoladas, do que sozinhas. Então é muito interessante porque pensar a liberdade em Spinoza é pensar a liberdade de forma relacional. Não é uma liberdade individual, minha, sozinha, mas sempre relacional.
Porque nesse sentido, o outro, ele pode ser promotor de causas de alegrias em mim e, portanto, eu consigo crescer mais a minha potência. Então, o grande exercício de Spinoza é justamente buscar compreender a relação do meu corpo com outros corpos, entender essa relação é entender qual é a natureza do meu corpo, qual é a minha potência, os limites delas, né? E tudo isso parte da experiência, não é nada a priori, mas é a partir da experiência que eu tenho com o mundo. Então, é compreender a relação do meu corpo com outros corpos, né? Buscar compreender aquilo que me causa alegria, aquilo que me causa tristeza, e nesse trajeto, nessa jornada, buscar se aproximar mais daquilo que nos alegra e nos afastarmos daquilo que diminui a nossa potência de existência. Seja isto música, livro, comidas, esporte e principalmente outras pessoas, né? Nesse sentido, é uma questão muito grega do Spinoza, a amizade, a relação com outro ser humano, ela é profundamente ética, porque ela justamente ela permite a nós, né, esse crescimento de forma mútua, essa liberdade relacional de oferecer alegria ao outro e, tanto quanto possível, diminuir a tristeza. Não é fácil, né? Aliás, é extremamente difícil. O próprio Spinoza vai colocar no final da sua obra principal, que é a Ética, que é extremamente difícil. Tanto é que ele vai escrever a Ética para identificar e reconhecer tudo aquilo que nos deixa na servidão. Então, o primeiro passo é justamente isso, tentar compreender aquilo que nos deixa na servidão, né? Em compreender o meu corpo, a minha mente, em relação com outros corpos e outras mentes, né? Então, entender aquilo que me determina, aquilo que me causa tristeza, e a partir daí, buscar as relações possíveis, as composições, para eu poder ser livre. E o que é ser livre? Exercer a minha própria potência. Tá? Então, espero ter respondido, Gabriela. Ivana, eu amo o que me alegra, certo? Perfeitamente. Exatamente. Eu amo o que me alegra, porque é justamente o reconhecimento do que me causa alegria. Legal. Então, acho que nós já estamos chegando aqui no fim, segundo o meu relógio. Daqui a pouco já deve aparecer aqui os segundos para encerrar. Então, só lembrando da minha palestra dia 31, os meus cursos que eu vou dar aí a partir de agosto, Rede dos Afetos, que eu vou pegar Spinoza, Nietzsche, Antônio Negri, vários para falar sobre afetos. Lembrando aí também do meu curso futuro, que eu vou falar sobre Dark, pegando Nietzsche e Schopenhauer. E se vocês gostaram, então logo mais aí, depois que eu diminuir as minhas lives em parcerias, eu falo um pouco mais de Spinoza, vou aprofundando um pouco mais, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado por estar aqui junto comigo. Valéria, adoro toda vez que te ouço a falar sobre Spinoza. Pois é, para mim, Spinoza é sempre um encontro alegrador. E poder falar de Spinoza para os outros é mais alegrador ainda. Então, Spinoza para mim é sempre uma grande alegria. É um autor aí que me acompanha já há muitos anos e provavelmente vai me acompanhar aí por muito tempo ainda, né? Então, para mim também é sempre uma alegria. Então, sempre que alguém quiser conversar sobre Spinoza comigo, pode me chamar aí no inbox, que eu estou sempre ao dispor para falar de Spinoza, tá bom? Então, pessoal, chegou aqui os 30 segundos finais. Então, fiquem bem, se cuidem, tá bom? Lembrando que semana que vem tem a live com Machado de Assis, parte 2. Fiquem bem, tá bom? Quem tiver que sair, use máscara, se proteja o máximo que puderem, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Fiquem bem e bons encontros alegradores para vocês. Até.